Bom, galera, como eu havia prometido, hoje eu vou revelar o que é Zito. Bom, Zito é uma sucessão de 4 eventos, 4 coincidências, vamos dizer. Coincidência de eventos mesmo, colisão de eventos. Eu tenho uma certa fixação, sempre tive, pela observação dos eventos da vida e tentando criar na minha cabeça criativa uma interconexão entre eles, certo? E na época, provavelmente 1996, quando estávamos compondo o disco Holy Land, estávamos, acho que no auge criativo. Tínhamos feito o primeiro disco, que é o Angels Cry, havia sido disco de ouro no Japão, abriu muitas portas para o Angra, muitas portas para nós, músicos. E com aquele segundo disco a gente poderia então arriscar um pouco mais, inventar um pouco mais. Então a mente criativa de todos estava na maior efervescência. Bom, então são 4 coisas. A primeira, uma história que o Ricardo Confessori contou para o grupo quando estávamos fazendo uma das músicas, que depois passou a se chamar Zito. A história era a seguinte, uma história engraçada. O Ricardo tinha um amigo, chamava Zito. Isso é uma história de adolescência. Ele contou, quando eu era adolescente eu tinha um amigo chamado Zito. A gente tinha uns 15 anos. O irmão dele, o irmão mais novo, estava observando. O menino tinha uns 10, 11 anos. O Ricardo, com seu amigo Zito, conversando sobre as experiências sexuais, descobertas sexuais autônomas da adolescência, masturbação masculina, adolescente, famosa punheta. Eles estavam conversando sobre esse assunto seríssimo, que na adolescência é muito importante, essa troca de informações para o crescimento até e autoconhecimento do que importa neste momento da vida. Conversavam sobre a punheta e a masturbação, e que você pega o seu pênis e você chacoalha, e você mexe, papá, e num determinado momento aquilo cospe um líquido viscoso branco, vulgarmente chamado de porra. E o menino pequeno, 10 anos de idade, estava ali observando essa história sendo contada, sendo conversada, né? Na verdade, essa conversa entre os dois amigos. E muito atento aquele menino, de uns 10, 11 anos, ainda muito imaturo para entender tudo aquilo, até que esse menino sai da sala e vai para o banheiro. Eles estão lá conversando, o Confessori pode esclarecer ainda melhor os detalhes disso, porque ele que esteve presente nessa história, eu estou na verdade passando de segunda mão, até que eles ouvem um menininho chamando de longe, lá do banheiro, Zito! Que era o irmão mais velho, o amigo do Confessori. Zito! Que foi? Vem ver se é porra! E aquilo era o quê? O menino querendo que o irmão conferisse se ele já tinha maturidade sexual suficiente para expelir o tal líquido viscoso branco, vulgarmente chamado de porra. E essa história, no nosso ensaio, foi muito engraçado e muito pessoal ali do ensaio, né? Nada que a gente devesse expor, porque, sei lá, porra, punheta, essas coisas não são legais, né? De ficar falando assim publicamente. Existe um certo pudor, não sei. Mas nos inspirou, porque era uma história engraçada, né? Então quando a gente começava a música, aquela introdução do começo, eu normalmente pegava o microfone do André e cantava Zito, vem ver se é porra! E começava a música. Essa foi uma das coisas. Como isso virou o título de uma música? Bom, o disco que nós estamos fazendo era um disco sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento das Américas. Porque o descobrimento do Brasil, chegada dos europeus, escravizaram os afrodescendentes, os índios, toda a cultura indígena, a miscigenação que gerou, o resultado dessa miscigenação é o que gerou, então,
o brasileiro, ou seja, a nossa cultura, define o que é o Angra. Por isso é aquela opção naquele momento. Tá bom, eu queria escrever sobre a história do Ricardo, a história do descobrimento, então, da punheta, vai. Mas como eu queria contextualizar isso num disco sobre o descobrimento da América? Bom, nós vamos falar sobre... Aí vem um negócio chamado cruzamento de ideias. O cruzamento de ideias é quando você tem duas situações aparentemente distintas, distantes, e você procura encontrar caminhos que entrelaçam essas duas de alguma maneira. Tá certo? Mas antes de falar disso, eu quero falar do segunda razão. Nessa mesma época, a minha namorada da época, o pai dela, estava se separando da mãe para ficar com uma mulher um pouco mais jovem. Bem mais jovem. E o apelido dele era Zito. Achei, do mínimo, uma coincidência interessante que o menino da história número 1 sobre a descoberta da iniciação sexual era Zito, um dos personagens dessa história. E um cara já na meia-idade, se separando da mulher, depois de, sei lá, 20 anos de casado, também se chamava Zito, procurando uma mulher mais nova, que de certa forma também se entrelaça no assunto descoberta da sexualidade de alguma coisa, ou da aventura, né, de alguma maneira. Aí me veio a vontade de trabalhar então essa questão da aventura, da descoberta, do desejo. E me lembrei de uma música muito interessante do Raul Seixas, que é a música A Maçã, que fala mais sobre o amor livre, a liberdade no amor, a nossa dificuldade de dar essa liberdade para os outros, né? E o apelido do Raul Seixas é Raulzito. Achei curioso, né? Ouvindo a música A Maçã, que agora eu tinha então 3 personagens com o apelido de Zito. Mas eu ainda não conseguia trazer isso para o universo, apresentar a banda Angra dentro do contexto da descoberta do Brasil, da miscigenação, da cultura brasileira. Tudo isso ainda parecia muito distante. Até que eu tive um sonho um dia. Nós ficamos quase 4 meses num sítio, fechados, apenas os 5. Eu, Kiko Loureiro, André Matos, Ricardo Confessori e Luiz Mariucci. Nós 5 num sítio, fechados, compondo. Vale lembrar o seguinte, não tínhamos telefone lá. O telefone mais próximo era 2 quilômetros de estrada de terra, um orelhão público. Não tínhamos televisão. Na época não existia internet, pelo menos para os seres humanos normais. Talvez na NASA existisse, mas na época não existia internet. Não existia fax, ou seja, a gente estava completamente isolado. E foi uma experiência incrível, única, impossível de você viver hoje em dia. Impossível você imaginar você hoje em dia num lugar criando um disco sem internet, sem uma televisão, sem acesso ao mundo, né? Então aquela imersão criativa foi muito importante. Numa dessas noites, eu tive um sonho. Um sonho que a gente recebeu uma visita de um extraterrestre. E esse extraterrestre me falou 1000 coisas, uma série de coisas sobre mim, sobre a humanidade, sobre o processo criativo, sobre as conexões de ideias, sobre um novo momento que o mundo ia chegar, que entraria, que a partir daquele ano, as revoluções tecnológicas. E aquele foi um sonho muito real para mim, e todos da banda estavam nesse sonho. Pelo menos o Kiko eu lembro que estava nesse sonho, o André estava nesse sonho, praticamente acho que estavam todos no sonho. Já faz muitos anos, o sonho exatamente do sonho, difícil lembrar. Mas então, antes de acordar, eu me lembro de ter olhado para todos dentro do sonho e falar, gente, quando acordar, a gente não pode esquecer que a gente teve essa experiência. E quando nós acordamos, obviamente, ninguém lembrava. Era um sonho da minha cabeça. E eu olhava para eles não lembravam de nada. Foi uma coisa da minha cabeça, talvez na minha vontade de viver experiências transcendentais, talvez no meu anseio de querer a banda junta, sempre unida, vivendo experiências incríveis, que eu tive esse sonho. Mas o fato é que esse sonho me marcou
e eu não me lembro exatamente o nome dessa entidade, mas era algo parecido com Zito. Tinha a letra Z com certeza, não lembrava se era Ziltoid ou Zeitoid, era alguma coisa assim. E então eu falei, eu mesmo apelidei aquela entidade, aquele extraterrestre, de Zito, e criei essa quarta conexão. Foi quando, depois desse sonho, que eu acordei com a ideia da conexão para a música Zito. E ficou muito claro na minha cabeça um sistema de cruzamento de ideias, de cruzamento de conceitos. O cruzamento de conceitos gerando um novo conceito. Isso eu uso muito até hoje para praticamente todas as minhas ideias. E cada vez mais eu aperfeiçoo esse sistema. A ideia foi criar um cruzamento entre aquela descoberta adolescente, aquele anseio de aventura, é o cerne da intenção humana que trouxe também os europeus para a América, né? No anseio de descobrir coisas, no desejo de aventura, no desejo de progredir. Tá no cerne quando o cara busca uma aventura no amor, quando o cara busca uma paixão, quando o cara descobre a sexualidade. Eu criei esse cruzamento e coloquei, então, e criei então uma letra que fala sobre o anseio do desejo de buscar algo novo, de conquistar coisas, de se aventurar pelo mundo e pelo universo. Então, a música Zito é sobre o anseio da descoberta, que está provavelmente inerente a todos os seres humanos. E quando eu tive esse clique, depois desse sonho, eu batizei então a música de Zito e criei toda a letra. Boa parte a parte musical eu já havia criado no violão. E então aí a partir desse momento eu comecei a descrever a letra dentro daquelas melodias sobre esse tema. Então esses quatro eventos interconectados foi o que geraram a música Zito. Portanto, das várias histórias que você ouviu, nenhuma delas explica porque, no fim das contas, a música se chama Zito e a letra, linha por linha, do que se trata exatamente. Então agora você pode reler e ouvir novamente a música Zito sob essa perspectiva. A música se trata sobre o anseio da descoberta de todos nós, seres humanos. Bom, galera, se você gostou dessa história e quer saber um pouquinho mais sobre o meu processo criativo, fica ligado que em breve nós vamos anunciar a Semana da Composição totalmente gratuita, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre cruzamento de ideias, vou explicar um pouquinho sobre como foi a composição da parte musical de Zito, e muito mais, e muito mais. Fique ligado que em breve, gratuito, a Semana da Composição vai estar disponível para você.